Irmãos, alguns dias atrás eu escrevi algo sobre uma possível interferência do diabo na nossa realidade, principalmente no que diz respeito a trazendo e influenciando pessoas a tentarem contra as suas próprias vidas. A gente lidou com situações, enfim, bem específicas, de pessoas queridas, enfim, e também situações pelo Brasil, pelo mundo, onde a gente percebia que tinha uma atmosfera de morte presente. Eu confesso que sou muito adepto à racionalidade do culto. Eu acho que muitas pessoas colocam na conta do diabo o seu mau caratismo, as suas escolhas ruins. Eu costumo dizer que milagre muitas vezes é a filosofia do preguiçoso. A pessoa pede um milagre para Deus e o jeito que ela pede, a forma como ela conduziu a sua vida e a forma como ela ora por esse suposto milagre, é a evidência de uma vida extremamente preguiçosa. Porque essa pessoa está pedindo milagre na saúde. Se ela cuidasse da própria saúde, ela não precisaria estar pedindo esse milagre. A pessoa pede um milagre no casamento. Se ela tivesse cuidado do casamento, se a esposa tivesse se sujeitado ao marido, o marido tivesse honrado a sua esposa, não provocado a ira nos seus filhos, naturalmente esse casamento não ia estar agora precisando desse suposto milagre. Então muitas vezes o milagre, ou essa indústria do milagre, é aquilo que contempla a vida preguiçosa de alguns, as escolhas equivocadas. Você é produto das suas escolhas. Você está exatamente no lugar que você escolheu estar. Tudo que está acontecendo na sua vida, raríssimas exceções de pessoas que, enfim, foram inseridas em um contexto trágico, de vida caótica, de uma doença que não estava no script, de uma tragédia que aconteceu e aquilo não foi semeado, não foi plantado, aquilo de fato aconteceu e arrastou a pessoa para aquela situação muito difícil que ela está vivendo. Mas na esmagadora maioria, pessoas que, por exemplo, pedem milagre na vida financeira, são pessoas que, administraram mal seus recursos. São pessoas que compraram que não precisavam, com dinheiro que não tinha, para mostrar para os outros uma pessoa que ela nunca foi. Raramente você vai ver alguém se apertando pelo básico. É ou não é? Pode ser que aconteça, mas é muito difícil. É mais comum as pessoas que estão apertadas, amarradas financeiramente, viverem esse aperto por conta da adesão a coisas que são supérfluas, a coisas que são desnecessárias para a vida. Então, nessa concepção, a gente tem então esse milagre, que é essa porta de entrada, esse conceito do milagre é uma porta de entrada para a gente extremamente preguiçosa, que não cuidou com as escolhas que fez e naturalmente se meteu em uma vida toda enrolada, toda amarrada, toda prejudicada pelas escolhas que fez. E agora, orar, pedir, clamar, ir ao monte, ir a todos os outros lugares em busca desse milagre, Deus faz, óbvio, a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, mas não é um caminho interessante para aqueles que acreditam que esse Deus é de fato um Deus justo. A gente acredita e entende a misericórdia desse Deus, entretanto, a gente compreende que esse Deus também é um justo juiz. Então Deus vai julgar situações e causas com retidão. Deus não faz milagres como quem solta fogos de artifício para divertir um povo que é só consumidor de benefício. Deus não sai distribuindo bombons por aí para aqueles que estão com vontade de comer um docinho. E muitas vezes o que se pensa acerca do milagre é algo mais ou menos parecido. Quando a gente fala no sobrenatural, a gente não entende a finalidade do para. Ele me ungiu para. Ou seja, Deus, Ele não faz coisas aleatórias, sem um plano, sem uma intencionalidade, sem um recado pedagógico. Certo dia os discípulos chegaram em Jesus e disseram: Senhor, havia um cego de nascença, quem pecou, este ou seus pais? O que Jesus respondeu? Nem esse, nem os seus pais.
Há um projeto para essa situação. Há um plano específico para essa situação. O outro equívoco que a gente comete quando a gente pensa no milagre é não discernir o que a gente tem. E aí eu queria que você prestasse atenção. Se você tem água e precisa de vinho, você precisa de um milagre, é ou não é? Sim ou não? Eu tenho água e preciso de vinho, eu preciso de um milagre. Só um milagre pode me entregar um vinho, eu entregando como matéria-prima água. Agora, se você tem uva e precisa de vinho, do que você precisa? Diga comigo, de um processo. Então, é interessante que a gente tenha um discernimento apurado e inteligente, se o que a gente precisa atualmente na nossa vida é de um milagre ou de um processo. O que você tem na sua mão? Você tem água ou uva? Faz sentido para alguém que está aqui? Então, se você tem água, é milagre. Se você tem uva, não ore por um milagre. Viva, enfrente o processo. Tem muitas pessoas que acham que o milagre é também uma espécie de atalho dado por Deus. Você precisa viver alguns processos. E quando você percebe, sabe, a grandeza, a beleza, a pedagogia do processo, é quando você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, há duas questões presentes nesse olhar para as manifestações sobrenaturais de Deus. A primeira delas é a ideologia do preguiçoso. Sim, você fez todas as escolhas erradas. Quantas vezes a gente lidar com pessoas que estão querendo que Deus colha aquilo que ela mesma plantou? Irmãos, Deus é tão bom que Ele te permite plantar o que você quiser. Você tem liberdade de plantar o que você quiser. Entretanto, Deus é tão justo que você vai ter que colher exatamente aquilo que você plantou. Exatamente. É interessante que quando a gente planta, a gente consegue esconder o que se planta. A semente é pequena, cabe na mão. O plantio dá para esconder, mas a colheita não. Todo mundo vai ver o que você está colhendo. Plantio você esconde. Plantio no seu casamento, ele pode ser escondido. Se a semente for boa ou ruim, pode ser escondido. O plantio na sua vida financeira pode ser escondido. Entretanto, a sua colheita é pública. Ninguém colhe coisas à meia-noite. Ninguém colhe coisas ninguém. Toda colheita é a luz do sol e ela é pública. Então, ponto. Milagre acontece. É uma intervenção divina em uma realidade complexa, em uma realidade difícil. É a operação desse poder, dessa onipotência de Deus. Esse Deus que pode todas as coisas, Ele intervém na nossa vida com milagre. Agora, não ofenda a inteligência de Deus, atribuindo a Deus a responsabilidade de fazer um milagre, porque você está colhendo algo que você tenha plantado. A outra questão e o outro equívoco que a gente comete é que quando nós estamos necessariamente vivendo um processo, a gente acha que Deus vai fazer algum milagre e nos fornecer tal milagre como uma espécie de atalho, como um jeito para eu chegar mais rápido. Deus fez vários milagres na vida do povo de Israel, mas mesmo assim eles andaram 40 anos naquele deserto para poder acessar a terra prometida. Deus abriu o mar, Deus enviou carne do céu, Deus enviou pão do céu, Deus fez brotar a água da rocha, Deus fez a roupa crescer no corpo, mas o processo se manteve. Quem está comigo? Os milagres os sustentavam em meio ao processo, mas não interrompiam ou não criavam nenhum caminho alternativo para o processo que eles tinham que viver. Então, jamais você pode ofender Deus querendo milagre em áreas da sua vida que são resultados de uma colheita, de um plantio que você tenha feito. E é uma colheita que você tem que fazer. Jamais você pode exigir um milagre de Deus tendo consciência de um processo que você tem que viver. Eu não posso simplesmente dizer: Deus, faz um milagre na minha vida.
Eu preciso perder ainda. Eu perdi já 12 quilos, gente. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, fechei a boca e estou treinando todo dia. Estou com o corpo todo dolorido, mas vou chegar lá. Vou chegar nos 40 fininho, em nome de Jesus. Eu quero jogar bola com os meus netos. Quem tem essa alegria aqui de jogar bola com os netos? Levanta a mão. Aí, ó. Pois vocês oram por mim. E aí, eu não posso simplesmente dormir e dizer: Deus, faz um milagre na minha vida. Deixa eu acordar amanhã com 92 quilos. Você acha que Deus vai fazer isso? Jamais. Algumas pessoas pedem isso nas suas vidas. Elas querem não viver o processo, a dor do processo, ter a constância na jornada. Elas querem um milagre. Então, ponto, nós precisamos definir conceitos em relação a algumas coisas. E aí a gente vem com outro conceito, que é então um conceito que eu gostaria de trazer um pouco de luz, né? Vai recebendo aí. Talvez a gente leia um texto ou dois. Talvez você vai depois julgar tudo que eu estou falando na sua Bíblia. A guerra espiritual, ela existe. Batalhas espirituais, elas existem. Mas muitas pessoas atribuem ao diabo um poder que o diabo não tem. Muitas pessoas atribuem ao diabo uma responsabilidade que não é do diabo. Ponto. Essa responsabilidade é sua. Por quê? Porque adultério, mentira, avareza, todas essas coisas procedem de dentro de mim e de você, não de fora de nós. Há um outro tipo de gente que vive como se o diabo não existisse, como se nós não estivéssemos em uma guerra, como se todas as coisas fossem resolvidas a partir de nós, a partir das nossas escolhas, como se não houvesse a necessidade do uso das armaduras mencionadas por Paulo, como se não houvesse a necessidade da gente se apossar do escudo da fé para apagar os dados inflamados do maligno. Pastor, como a eternidade opera? Como a eternidade funciona? A eternidade é um estado incondicional. O que seria isso? Na eternidade não tem perto nem longe. Na eternidade não tem demorado nem rápido. A eternidade é um estado incondicional. Diga comigo, a eternidade é um estado incondicional. Então a eternidade, ela é um lugar distinto, diferente. Não há tempo e espaço. O que há é essa compreensão de algo que está para além do nosso tempo, do nosso espaço, das nossas distâncias. A eternidade é um estado incondicional. Sendo assim, olha só como é louco. O jejum que você fez há 10 anos atrás pode servir para hoje. E o jejum que você faz agora pode servir para daqui a 10 anos ou para amanhã. Por quê? Porque num contexto de eternidade, numa realidade eterna que é mais real do que essa que a gente está vendo, é que Deus vai entender a hora e o momento de dispensar sobre a sua vida aquilo que você acumulou no céu. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nós tivemos uma data agora, recente, Halloween. Foi uma polêmica. Mas o Halloween não tem nada a ver, pastor. É só uma festa. Em outros lugares, outras pessoas atribuindo ao Halloween como se Halloween fosse de fato um negócio assim onde a gente tinha que caçar Pokémon na rua. Qual o ponto de equilíbrio para a gente entender que existe sim forças espirituais da maldade? E qual o ponto de equilíbrio para a gente entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo? Como eu lido com o aspecto espiritual da vida, esse mundo invisível, essas coisas que estão para além dos nossos olhos e da nossa compreensão natural? Paulo vai dizer para a gente não dar lugar ao diabo. O mesmo texto vai dizer que o nosso inimigo, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Em muitos outros momentos a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, estará guardado de todas as afrontas e as ciladas do diabo.
Mas em contrapartida a gente tem o Jó, que o próprio Deus autoriza a ser tocado por esse diabo. Quem é então de fato esse diabo, pastor? Qual o papel dele na existência da nossa fé, na compreensão da nossa espiritualidade e da nossa condução de vida? Bem, irmãos, uma coisa muito forte de se dizer, e eu espero que você entenda isso, oro para que o que eu estou dizendo faça sentido aí dentro de você, mas deixa eu te dizer uma coisa: o diabo existe, ele é real, as trevas existem, o mundo espiritual existe, mas eu estou para dizer uma coisa para você, que até o diabo é o diabo de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Antigamente os pescadores lá em Santa Catarina, na região sul, eles pescavam atum, e o atum tem um jeito muito específico de pescar. O atum é na vara. O barco, ele tem um sistema de rastrear os cardumes. Então quando eles chegam em um determinado lugar, onde eles rastreiam, como se fosse um ultrassom no mar, eles veem os cardumes, o barco atraca ali em alto mar, os pescadores vão para a beira ali do barco, e eles começam a jogar a vara e trazer os atuns. À medida com que eles trazem os peixes, eles são jogados em um convés, com um pouco de água, eles são jogados lá, vivos. O peixe que chega vivo no cais, ele tem um valor maior. O peixe que chega morto, ele tem um valor menor, cerca de 30% a quebra do valor. O pescador, quando sai, ele sai para ficar 30 dias fora de casa, 60 dias fora de casa. Qual foi o máximo que seu sogro já ficou? 60 dias fora de casa. Lembra de uma compra que a gente viu fazendo para um barco de pesca? Você lembra? É assustador, né? Porque não se aproveita nada, tudo joga fora. Sobrou, joga fora. Ovo em pó, lembra? Era assustador. Eles estavam levando uma compra assim, eram 2 barquinhos assim, 2 rebocadores. São aqueles barcos que acompanham os navios grandes, cheios de tudo que você imaginar. Eles encheram umas 2, 3 vezes e foram levar. E a gente perguntou, quantos pescadores tinham? Só 6. E era uma compra assim, parecia que eles estavam levando o mercado para dentro do barco. Então o investimento é alto, o gasto de energia é alto. Então eles não podem perder dinheiro. Se o peixe chega morto, ele morre. Se o peixe chega vivo, valor agregado. Então eles pescam os atuns. Quando eles jogavam lá no compartimento lá, eles perceberam uma coisa: por que o peixe chegava morto? Porque era só atum que tinha ali. Eles não nadavam, eles ficavam parados, estacionados naquela água, não oxigenava a água, naturalmente eles morriam. Um pescador teve uma ideia, falou: vamos jogar alguns bagres ali, porque o bagre come o atum. Então o bagre começou a perseguir o atum lá dentro, e à medida com que ele perseguia o atum nadava, naturalmente a água oxigenava e o atum chegava vivo. Chegava sem uma asa, chegava sem um pedaço do rabo, chegava com a mordida, com arranhão, mas chegava vivo, amém, gente? Muitas e muitas vezes o diabo tem exatamente o mesmo papel, por mais antagônico que isso seja. Perceba que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para quê? Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E quantas revelações poderosas a gente extrai das respostas dadas por Jesus. O diabo o tempo inteiro ele trafega numa linha que separa a verdade da mentira, no engano. O Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho. Agora, esse ser que tem um papel macabro no mundo, que tem um papel complexo, a gente vai ver isso aqui mais para frente. A gente vai ver que o arcanjo Miguel e Satanás lutaram pelo corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel não se atreve a lutar contra Satanás, ao contrário, ele dá uma resposta: que o Senhor te repreenda.
Qual o papel desse contexto espiritual e o nosso papel dentro dessa equação de guerra espiritual? E uma luta que não é contra a carne nem contra o sangue. O irmão do meu lado não é o meu rival, o meu inimigo. Pelo contrário, a minha luta são contra principados e potestades, contra dominadores do mal, contra as hostes espirituais da maldade. E para essa luta, as armas das nossas milícias não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nessa luta eu não luto usando as roupas que eu acho que tem que usar. Pelo contrário, eu preciso usar uma couraça, um capacete, eu preciso usar uma espada, e eu preciso usar um escudo, um sapato. Eu preciso ir para ser emancipado para esse lugar usando uma roupa que o próprio Deus preparou para mim. Irmãos, por mais doido que isso seja, por mais maluco que isso seja, eu quero contar uma história que talvez faça uma ponte entre esses assuntos, e na próxima semana a gente entra um pouco mais com referências e textos, e eu espero que você esteja aqui. Existe uma função específica para esse ser, por mais antagônico que isso seja. E existe uma forma de nos fazer crescer nessa guerra. Existe uma forma de nos manter vivo em meio a esse contexto de guerra. Agora, pastor, quando é que o diabo tem uma interferência na realidade, ou na realidade da minha família, na minha casa? Como eu disse, na eternidade não tem tempo nem espaço, é um estado incondicional, e é lá que o diabo se move. Esse mundo já é dele. E quando a gente diz que o mundo já é dele, a gente não está falando do mercado da esquina, das ruas do seu bairro. A gente está falando de um sistema que funciona no invisível. Existe toda uma coisa orquestrada que faz com que esse mundo ele tenha uma convergência para o mal. Agora, maior é o que está em nós do que esse que está no mundo. Agora, pastor, se a eternidade não tem tempo e espaço, como é que o diabo interfere nessa minha realidade? Diga comigo, legalidade. Diga mais forte, legalidade. Como esse mundo invisível pode interferir nesse mundo visível? Como aquele ao qual Jesus disse que veio para roubar, matar e destruir? Essa é a dinâmica do diabo. Todas as vezes que o diabo interferir na nossa realidade, ele não vai interferir usando uma outra dinâmica. A dinâmica dele é matar, roubar e destruir. O diabo, ele adotou a mentira como filha. Ele adotou o medo como ferramenta. Ele adotou a afronta como uma estratégia. Mas quando é que esse ser, embora exista na história, na narrativa bíblica, um papel pedagógico, e como Lutero dizia, até o diabo é o diabo de Deus, como esse ser que opera nos ares, no invisível, pode interferir na realidade, da mesma maneira como Jesus pode interferir na sua realidade. No dia 31 de outubro não era dia das bruxas no inferno e dia da reforma protestante no céu. A eternidade opera por legalidade. Legalidade. Qual é a legalidade que eu dou para o diabo operar na minha vida? Diga comigo, pecado. O salário do pecado é a morte. Quem é aliado da morte é o diabo. A dinâmica dele é uma dinâmica de matar, roubar e destruir. Em dados momentos a gente vai cruzar com o diabo. E se a gente não cruzar com o diabo, é sinal de que a gente está indo na mesma direção dele. Em dados momentos a gente vai lidar com situações que estão para além da nossa compreensão humana. Essas situações são situações trazidas pelas trevas, para te afrontar, para te trazer medo, para te trazer insegurança,
para ir contra a fé que você tem, para não acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, para desvirtuar você do caminho, para oferecer todas as propostas as quais ele ofereceu para Jesus. Transforma essas pedras em pão. Pegue um atalho. Acredite em coisas que não correspondem com a verdade bíblica. O diabo sempre vai operar e trabalhar para te enganar de alguma maneira. Agora, ele só pode interferir na nossa realidade, tempo e espaço, se houver legalidade. Portanto, não deis lugar ao diabo. Pastor, mas se eu cruzar com o diabo pode fazer alguma coisa contra mim? Não, absolutamente nada. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Você está protegido pela presença do Senhor. Aos seus anjos dará ordem, e se acampará ao lado daqueles que os temem e os livra. Você está guardado. Por isso Paulo veementemente disse: olha, essa realidade, ela é muito mais real do que aquilo que a gente está vendo. Essa realidade é uma realidade que opera e que se move em um estado incondicional. O diabo não está aí para o seu aniversário, ou para o Natal, ou para qualquer outra data. Agora, existem algumas datas onde a legalidade ela é mais ampla. Então, naturalmente, essa influência vai ser tão presente, quase visível. Eu vivi uma situação, estamos juntos aqui? Eu não sei o quão confuso é esse assunto para você, mas eu espero que te abençoe de alguma maneira. Para a gente ir introduzindo isso, e depois de uma maneira trazer algo mais coeso, onde a gente consegue acompanhar referências e mais referências, e criar uma dinâmica de assunto. No ano de 2021, eu já estava aqui, acho que foi 2021, eu fui para a África, especificamente para Morumbala, para um lugar onde eu já fui muitas vezes, e um lugar onde a bruxaria é muito presente. Até hoje, as crianças elas são submetidas a um ritual da iniciação. O que seria isso, pastor? Se você vê uma mão ali em um quadro, é uma mão de uma pessoa que foi entregue aos espíritos. Esse homem é todo torto, ele vive em Morumbala, e a família entregou ele para os espíritos. O ritual da iniciação em Moçambique é uma coisa muito pesada. Essa criança, a menina, ela atinge a idade do ciclo menstrual. Então ela é levada para um lugar, para uma mata. Ela precisa ser virgem, tanto menina quanto menino. Eles são levados para um mato, para uma mata. E a menina ela é circuncidada. O clítoris da menina é cortado. E o menino também é circuncidado. Ele tem um nome de batismo e um nome dos espíritos. Eu vi isso muitas vezes. Então, por exemplo, eu sou Felipe / o nome que o Espírito me deu. Mas isso é... Não, eu vi isso. Fiquei 8 anos indo para esse lugar, eu vi isso. E eu vou numa montanha onde eu levo quase todas as pessoas que vão comigo lá. Nunca tive problema nenhum. Sempre sou guardado por intercessões, por pessoas que oram por nós, por movimentos de oração que nos guardam, nos protegem, por aí vai. E eu vou numa montanha, e nessa montanha mora uma feiticeira, que é uma espécie de sumidade entre esse mundo do voodoo e da bruxaria naquela região em específico. As pessoas saem de muito longe para se consultar com essa mulher. E eu vou para lá, oro, faço barulho, toco violão. Nunca vi nada, nunca me senti mal, nunca tive dor de cabeça, nunca tive nada, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E não é as portas do inferno, eu não me defendo do inferno, eu avanço contra o inferno. Foi isso que Jesus disse. E eu nunca senti absolutamente nada. Mas em 2021, nós fomos concretizar um projeto, um plano, que era um sonho antigo: furarmos um poço na região do bairro Cimento. E a gente foi com esse objetivo de furar um poço. Essa região era uma região sem água. As viúvas tinham que andar cerca de 20 quilômetros para buscar um balde de água. E elas passavam o dia inteiro com esse balde de água.
o dia inteiro. Ela precisava andar e ela precisava voltar com a água na cabeça. A maioria das pessoas tem barris de 20 litros de água, aqueles que a gente leva combustível. Então ela tinha que ir muito longe para buscar. Muitas dessas viúvas cuidavam dos seus netos. Então imagina, ela tinha 20 litros de água para lavar as panelas, para fazer a comida e para tomar banho, para basicamente limpar as crianças. Então era uma situação muito difícil. E para furar um poço era muito caro, porque é muito distante, é muito longe, não tem nada em volta. E para essas máquinas chegarem lá, a gente ia gastar um bom dinheiro. A gente foi juntando, Deus foi fazendo milagre e a gente conseguiu dinheiro. Então em 2021 eu já estava aqui e saí com esse objetivo. Quando eu cheguei lá, é um lugar que eu já conheço. Nós temos a nossa casa, temos as nossas igrejas, os nossos obreiros. Eu já conhecia esse ritual da iniciação e repreendia sempre. A gente fazia cultos, mas agora eu estava com um objetivo diferente. Um poço no lugar daquele era algo que chamaria muita atenção. Se eu fosse candidato a prefeito em Morumbala, eu ganhava no primeiro turno. E a gente estava ali para isso. Nós trouxemos uma equipe de um outro país chamado Malawi, que faz divisa com Moçambique. E a ferramenta teve que vir de lá. Muito precário, tudo muito precário. Vocês vão ver o caminhão já já. Tudo muito difícil. E aí contratamos essa empresa, tal, pagamos. Foi uma dificuldade para fazer o câmbio do dinheiro daqui para lá. E a gente percebeu que era uma dificuldade que nós nunca tínhamos enfrentado antes. Ou seja, diga comigo, guerra. Era uma guerra. Então houve claramente um discernimento. Não era uma dificuldade meramente burocrática. Era uma dificuldade espiritual para concretizar aquele projeto. E, enfim, há dias de ir embora, eu tive que ir longe, fazer uma viagem quase 200 quilômetros, estrada de chão, muito difícil, quase nem estrada tinha, para poder buscar uma ferramenta que faltou. Trouxemos essa ferramenta. Eu estava com o Mauro, um obreiro, um pastor lá de Passo Fundo. E aí quando chegamos lá, amanhã vai ser o grande dia, vamos começar a furação do poço. Só que tinha um detalhe: eu tinha que pagar um tributo a um homem chamado Rêgulo. Eu disse: quem é esse tal de Rêgulo? Pastor Rêgulo é o chefe do bairro. Eu digo: mas por que ele é chefe do bairro? Ele foi eleito? Não, os espíritos elegeram ele. Eu digo: Deus é mais, macho, vou pagar é nada. Pastor tem que pagar. Os pastores disseram para mim que eu tinha que pagar. Eu disse: eu pagar? Para Rêgulo? Eles estão de sacanagem comigo, rapaz. Apocalipse capítulo 8 fala que adorar a Deus e temer aquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O lençol freático quem fez foi Deus. Eu vou pagar para Rêgulo o quê, rapaz? Pastor, se não pagar não vem água. Eu digo: vamos ver então. Bora ver se não vai vir água. Eu fico todo arrepiado só de falar disso. Rapaz, e as noites eram longas demais. A gente não conseguia dormir. E esse negócio, tem que pagar o Rêgulo. Pastor, um presentinho para o Rêgulo. Eu digo: presentinho para Rêgulo o quê, rapaz? Rêgulo para o inferno, com os demônios dele tudo. E eu não era mal educado, naturalmente. Eu só dizia: olha, sinto muito, mas não vou pagar nada não. Vou pagar nada para Rêgulo não. Pois um pastor nosso, mais de idade, tadinho, veio falar comigo, pediu uma reunião. Eles me chamam de Pai Felipe. Pai grande. Eu sou grande, né? Pai, paga lá, pai. Dá lá um presente para o Rêgulo, pai. Porque senão o bairro não vai entender. Não se fura poço sem a bênção do Rêgulo. Eu disse: pois esse vai ser o primeiro. E vai ser o poço que mais vai ter água nessa história de Morumbala. Parece uma coisa boba, mas eu estava num lugar assim, sabe, que o McDonald's mais próximo estava a 8 mil quilômetros de lá, mais ou menos assim. Um lugar que tem 358 mil habitantes, segundo o censo de 2007. O lugar é regado a isso. Diga comigo: legalidade.
Havia uma legalidade tão grande para que esses espíritos pudessem operar naquela região. Por isso a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e dominadores do mal, contra as hostes espirituais da maldade, que tem legalidade para operar em um lugar. Mas quando o reino de Deus chega, quando a verdade chega, os cativos são libertos e a glória de Deus chega ali. E aí eu fiquei naquela, irmão. Meu lado presbiteriano gritava e ao mesmo lado do meu lado pentecostal também berrava: vou pagar nada, vou expulsar esse demônio. Vou expulsar esse demônio. Esse rego vai ter, eu vou orar para esse rego, desculpa, ter um berne no bumbum. Eu não consegui nem sentar, só para ele entender o poder de Deus. E aí eu fiquei naquela, eu fiquei doente. Você lembra, Lina? Fiquei mal. Eu fiquei doente, que eu não conseguia dormir, eu sentia dor no corpo. Eu não sabia se eu estava com malária, não sabia com o que eu estava. E um dia eu gravei um vídeo, eu disse: gente, ora por mim, ora por mim. Aí um belo dia, os funcionários da empresa, presta atenção, eu estava pagando cerca de 60 mil reais para essa empresa. Os funcionários da empresa se negaram a furar o poço, porque eles disseram que os pratos estavam voando de cima da mesa para a parede, sem que ninguém os pegasse. Eles dissessem: olha, os pratos estão voando, as coisas estão mexendo aqui dentro do nosso alojamento, tem que pagar o rego, senão a gente não vai mexer com esse poço não. Eu digo: rapaz, vamos lá. Aí vai eu. Mas isso é uma contracultura. Eu sou o boss, o patrão, o chefe. Eu não falaria com esses trabalhadores. Esse é o normal, a dinâmica normal do lugar. Eu digo: pois eu vou falar com os trabalhadores. Chamei o Mauro parece um índio brabo, parecia meu segurança. Aí eu falei: Mauro, vamos ali. O Mauro é gente boa demais, mas o que ele tem de gente boa? Ele é feio, né? Parece um índio assim, americano, aqueles índios, pajezão assim. Falei: Mauro, vamos lá, Mauro. Vamos lá dar beijo nesses caras e orar por eles. E aí fomos num lugar sem luz, só luz, é só em poucas ruas, cheio de gente, não tem luz. Aí fomos, pediu o motorista para levar a gente lá, a gente chegou lá. Cheguei lá, bati, uns dormindo em barraca, outros dormindo dentro de um lugar abandonado assim, tudo mais. E eles tremendo de medo lá dentro, cheio de medo. No outro dia tinha que furar o poço, mas é o primeiro poço que eles iam furar sem pagar o rego. E aí eu sentei com esses caras, irmãos, nas cadeiras. Diga comigo: legalidade. Eu não estava dando legalidade para o diabo. Eu não estava dando. Mas havia uma legalidade dada aos poderes das trevas ali naquele lugar. Não adiantava eu ir com argumentos humanos, não adiantava eu usar a minha inteligência, não adiantava eu usar a minha articulação. Eu estava ali em uma guerra. As armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu digo: pois vamos sentar aqui, gente. Vocês sabem como é que o mundo foi feito? A maioria das pessoas, alguns deles ali nem lê, sabe. Eram trabalhadores da empresa. Eu digo: vocês sabem como é que o mundo foi feito? Foram se soltando. Eu disse: pois é, olha lá para você. O mundo foi feito assim. Vocês sabem que o mundo tem mais água do que terra? Sei não. E por que o rego não segura as águas do mundo? Por que aqui enche de água todo final de ano? Lá é enchente, dá ruim lá, as lavouras estragam. Por que vocês, se o rego domina o lençol freático, por que ele não faz a terra beber essa água toda da chuva? E aí comecei a conversar com eles e comecei a ministrar o Evangelho. E a gente foi ministrando o Evangelho e falando de Jesus, do poder de Jesus, da crucificação de Jesus. Resumindo, nós fizemos um culto de mais de 1 hora com aqueles funcionários. Oramos com eles, eliminamos o medo da vida deles e dissemos: olha, dá uma chance para a gente. Acredita no nosso Deus como a gente acredita. E vamos furar esse poço amanhã. Meu irmão, e fomos. E foi uma guerra. Mas uma guerra absurda. Uma guerra que você não tem noção. Eu já estava cansado de estar naquele lugar. Eu já não aguentava mais aquele lugar, aquela gambiarra, aquela canseira, aquelas distâncias, aquelas estradas. Eu estava muito cansado, muito exausto, fisicamente falando. Meu corpo parecia que eu estava doente. No outro dia acordamos, muitas coisas deram errado. Tinha que soldar, não tinha máquina de solda, a energia do lugar não era o bastante para a máquina. Era uma guerra, amém, irmãos? Era uma guerra. E como se não bastasse, naquele contexto, aí eu conheci o tal do Rêgulo. Pensa num velho feio. Velho feio com a cara amarrada,
com mais uns 4, 5 velho feio do lado dele, olhando para a gente, aquela montoeira de gente. Parece que todo mundo naquele lugar estava torcendo para dar errado. Todo mundo. Até a empresa que eu contratei. Eles tinham umas barras, eram barras de 3 metros, eles tinham 36 metros, ou seja, em 36 metros tinha que vir água. Na verdade em 30, porque depois tinha que furar um pouco mais, para consolidar a água do poço. E eu já estava cansado, eu já não tinha mais força para rir. Mas um pouco antes do poço começar a furar, eu fiz uma live no Instagram. Lá são 5 horas a mais, era domingo de manhã aqui. Eu não sei se alguém que está aqui viu essa live. Você viu? Quem é? O Edivan, você viu? Lá também viu, Miguel viu, né? Miguel deu até oferta para eu levar, Miguel. Estava bom na época, né, Miguel? A Hyundai tinha pagado, né? E aí eu comecei a fazer uma live. E quando eu comecei a fazer a live, irmãos, no exato momento em que eu estava terminando a live, era a 10ª barra, Caio. Pense numa gambiarra. Era a 10ª barra. Quando ele furou a 10ª barra, a 10ª, não veio só terra, não veio só areia, não veio pedra, veio barro. Ou seja, chegamos na água, aleluia. Quando ele colocou a penúltima barra, o funcionário que estava com mais medo, quando ele furou, ele falou assim, ele olhou para mim assustado, eu fico todo arrepiado. Ele falou assim: pastor, tem muita água, pastor. É muita água, pastor. É muita água, pastor. Esse poço é bom, pastor. Tem muita água. Eu disse: pois fure mais. E quando ele furou, irmão, veio aqueles guinchos de água assim, ó. E havia vontade era de encher pôr aquela água na minha boca e cuspir na cara do Regulus. E a água jorrou para cima, irmãos. E o povo naquela festa, e nós naquela lama, e aquela água, e o povo sem entender nada. E o Regulus com aquela cara de gol contra, com mais aquele monte de gente. E eu sabia que a minha luta não era contra ele. Mas para pensar comigo. As viúvas teriam água. As pessoas têm dignidade naquele lugar hoje. Tem um poço para elas. Tem um lugar para elas pegarem água. E aquela guerra maluca, aquela guerra absurda, eu não tinha força. Eu não tinha o que fazer. A única coisa que eu tinha que entender naquela ocasião era que eu estava em um lugar onde havia muita legalidade dada ao diabo, e eu precisava combater esse ambiente espiritual com guerras com armas que não são carnais, mas que são poderosas para destruir todas essas fortalezas. Então, irmão, nem tudo é diabo, mas vai ter hora que você vai ter que lidar com ele. E Jesus nos preparou para isso. Tem coisa que corresponde a você, a sua carne, a autonegação. Mas existem situações específicas que esse estado incondicional de existência, chamado eternidade, ele invade a nossa realidade a partir da legalidade que é dada. Faz sentido para alguém que está aqui? Irmãos, quando botou a última barra, aí veio água grossa mesmo, Juliano. Aí a água jorrou para cima, que eu falei: agora... E aí eu fui, cumprimentei todo mundo, até os Regulus que estavam lá. Até todo mundo que estava lá, os Regulus, todo mundo que estava lá, eu cumprimentei, saí, abracei, virou festa. Fizemos uma oração. Coloca o vídeo aí para nós assistir. Coisa mais linda que foi. Aí a água vindo, dá um glória a Deus aí, vaso. E é água, viu, cara? Aí a gente montou a bomba, aí ele ficou vazando o dia inteiro. Aí montamos a bomba, tem que ser manual, porque manutenção é mais fácil. Ah, dá glória a Deus aí, eu no seu lugar eu dava glória a Deus. É água, tá saindo. A bomba está funcionando e a gente está feliz demais. Glória a Deus.
Foi lindo demais. Bota aqui o finalzinho do vídeo. Deixa aqui, só para nós ver. Finalzinho, bota só o finalzinho, a última imagem do vídeo. A última. Último framezinho do vídeo, ó. Vê se, deixa a partir daí. Aí no final você dá um pause. Aí. Olha só. Era ali. Voltou? Vai. Foi fone, foi. Olha só. Vocês percebem que não tem nada em volta? Consegue ver? Dá para ver daí? Então, daqui, ó. Aqui é o nosso terreno. Aqui é a casa da irmã Regina. Esses 2 terrenos aqui são nossos. Você está dando para ver daí. Daqui, as pessoas tinham que andar muito até pegar a água. E aí voltar para essa região aqui específica, onde é uma região afastada, isolada. Lá em cima, lá é onde começa o movimento. Então era praticamente essa pernada, essa jornada daqui para lá. Que olhando assim parece que é perto, mas não é não, irmão. É longe a beça. Dá uma salva de palmas para Jesus aí direito aí. Aí, furei o poço, glória a Deus. Agora vamos embora para casa. Aguento mais isso aqui, eu amo esse povo, mas eu estou cansado. Meu Deus do céu, terra até debaixo da língua tinha. Eu cansado, irmão, doido para comer uma comida do Brasil. Cansado de comer ovo. Os 2 caras que foi comigo, nenhum dos 2 cozinhava. Eu tinha que cozinhar todo dia para eles. Todo dia eu tinha que cozinhar. Eu dou sorte para levar. Eu levei 3 mulheres, as 3 mulheres não cozinhavam. As 3 mulheres, uma mulher velha, 2 mulheres novas, nem a velha cozinhava. Não, você foi, mamãe. Você tiver outra pegada. As que você foi, a gente descarna o boi, a gente compra um quarto do boi, ligou os ventiladores e é eu mesmo que corto a carne toda e boto no freezer. Lá é selva, irmão. Lá não é pra Enzo não, lá o couro é grosso, lá é aventura maravilhosa. Quem quer ir comigo aí? O ano que vem eu vou aí. Se você quiser ir, vamos embora. Vamos embora pra África comigo, você vai se divertir um monte. Nós vamos dar muita risada lá. E vamos meter fogo na cabeça dessa bruxa lá em nome de Jesus. Mas aí vai vendo. Voltei. De lá até a capital é uma pesada. Você anda mais ou menos umas 6 horas até chegar no aeroporto, que é Quelimane, capital da Zambésia. Aí você pega um teco-teco e vai, né? Tô te animando aí para a África comigo. Aí você pega um teco-teco e vai com esse teco-teco para a capital. Aí chega na capital, eu ficava lá uns 2 dias para poder dar um relax lá num amigo meu. Aí eu fui para a capital e nessa época eu tinha que fazer o PCR em 2021. Aí eu fiz um PCR aqui para ir, estava tudo certo, e o PCR para voltar para o Brasil. Aí fomos numa empresa séria. Paguei acho que $100, sei lá, para fazer cada PCR. 100 e alguma coisa, para sair o resultado rápido. Nosso voo era no outro dia. Era Moçambique, Doha, São Paulo. Via Catar, né? E aí quando eu cheguei lá, fui fazer o PCR, entreguei para a empresa que estava fazendo os testes, infelizmente, contexto de corrupção muito grande, percebeu que era eu que liderava a equipe. Então eles entregaram os PCRs. O PCR dos meninos estava negativo, o meu estava positivo. Falei, rapaz, não é possível. Aí lá estava começando esse negócio de quarentena, de tudo. Resumindo, eu ia ter que ficar lá 15 dias trancado no hotel em Maputo, num país que não era o meu. Eu já estava esgotado. Eu ia surtar se eu tivesse que ficar lá. Eu não aguentaria ficar lá mais 15 dias. Não aguentava. Nem o cheiro vai dando crise missionário. Falei, cara, não vou aguentar não. Vou fazer esse teste de novo. Eu, inocente, paguei o mesmo lugar para fazer o teste. Positivo de novo. Falei, caraca, meu irmão. Que doideira, Jesus. Só eu aqui. Cheguei no aeroporto, falei, vou tentar viajar. No outro dia, a mulher me olhou, seu PCR. Eu coloquei o PCR que eu tinha usado para ir.
Falei, esse aqui. Não, o outro PCR. Falei, moça, deixa eu ir embora, moça. Me enrola com plástico, bota eu dentro do avião, em qualquer canto. Bota eu no bagageiro, deixa eu ir para minha casa. Quase chorando. Falou, não posso deixar aí. A empresa não vai deixar e tudo mais. Rapaz, meus amigos foram embora chorando, Renato. O Maurão chorava igual um bezerro. Faz sentido eu te deixar aqui, cara. Nós fomos juntos até agora, furamos esse poço. Fizemos 5 casas lá para os obreiros. Terminamos as casinhas. Trabalhamos demais. Eu falei, não, vai embora, eu vou ficar aqui. Quando eles foram embora, eu chorei também, né? Véspera do meu aniversário. Eu falei, meu Deus, Jesus, eu vou ficar aqui, cara. Aí liguei para a agência, falei, ó, pega um hotel para mim. Tem que ficar aqui. Peguei um táxi, fui pro hotel. Quando eu cheguei dentro do hotel, a impressão que eu tive, aí esqueci um detalhe muito interessante. Quando eu fiz o segundo teste deu, já estou terminando aqui. O segundo teste deu positivo de novo. Um funcionário da empresa me chamou. Sabe o que ele me ofereceu? Um teste negativo por $200. Resumindo, o que eles queriam era meu dinheiro. Aí, para pensar comigo. Eu tinha 2 opções: pagar os $200 e não perder uma passagem de 6 mil, 7 mil reais, que era o valor da minha passagem de volta, ou comprar outra passagem. Eu já tinha gastado uns 100 mil reais nessa viagem. Comprar outra passagem e a obra é de Deus, amém, gente? Mas eu não vou me render a essa proposta, não. Depois liguei para o meu pastor Luiz Hermínio, graças a Deus. Falei, pastor, é o seguinte, eu não tenho dinheiro e eu não estou afim de pagar $200 para viajar errado. Eu fui verdade até aqui, eu não vou ser mentira na volta. Ele falou, é isso aí mesmo. Vai e faça a coisa certa. Vai dar tudo certo. A gente se vira aqui e volta para casa. Amanhã tenta ir, se não der, você me liga. Lá são 5 horas, era de manhã, então tinha que esperar o dia amanhecer aqui. Cheguei lá no aeroporto, não consegui viajar. Também não comprei o teste. Inclusive lá nesse lugar, alguns missionários me aconselharam a comprar o teste. Eu estava já naquela cultura, eu disse, eu não vou comprar não. Eu vou ficar aqui. Fico 15 dias trancado no hotel, mas eu não vou comprar esse teste. Domingo todo mundo tinha visto aquela live. As pessoas passaram esse vídeo nas igrejas delas. Todo mundo tinha vibrado. Como é linda a obra de Deus e o Evangelho, é ou não é, gente? Você vê água chegar num lugar que não tem. Que doideira isso. Todo crente, em nome de Jesus eu profetizo que você vai viver experiências muito maiores do que essa, em nome de Jesus. E aí, rapaz, eu cheguei naquele hotel sozinho, cansado, não tinha mais nem lágrima no rosto para chorar, cara inchada de chorar. Quando eu entrei naquele quarto de hotel, era um hotel bom, bom mesmo. A agência que pegou, a agência é de um pastor também, meu amigo há muitos anos. Quando eu abri aquele quarto de hotel, Deus falou claramente comigo. Lá na live, no domingo, no poço, é como se Deus tivesse me aprovado, como aprovou Jesus lá no batismo de João. Mas agora eu estou aqui nesse quarto para ser tentado pelo diabo. Claramente eu percebi que a minha guerra não tinha acabado, que a batalha contra o régulo ainda ia longe. Eu cheguei naquele hotel sozinho, irmãos, desesperado. Tinha nada naquele lugar que eu aguentava comer, nem comer eu queria. Não dava para ligar para ninguém, não dava para ir para casa de ninguém. Eu tenho muitos amigos lá, mas sabe-se lá se esse teste vou ferrar a vida de alguém com esse negócio que eu estou. Naquela hora eu liguei para o Douglas, para o pessoal da agência, falei, compra outra passagem para eu voltar amanhã. Pastor, eu digo, compra outra passagem, eu vou voltar amanhã para casa, não vou ficar aqui mais não. Compre outra passagem. Tá bom. O senhor quer que cota? Eu digo, nem cote, só compre. Passagem deu 7 contos a mais, né? Vou falar uma coisa que a gente fala aqui, porque é feio, estão transmitindo, né? Mas
O que é um peido para quem já fez cocô na roupa, né, irmão? É isso. Falei, compra essa passagem aí. Vamos embora. Amanhã eu vou embora. Pois estava lá dentro daquele negócio, eu falei, rapaz, quer saber? Eu não vou ficar aqui chorando nada, não. Eu vou marchar. Vou marchar aqui nesse lugar. Estou aqui sozinho, vou orar em língua, vou adorar Jesus, vou botar uma música, vou ficar para baixo nada. Aí fui lá no hospital, num outro lugar, fazia teste lá para uma montoeira de chinês. Aí eu fui lá no outro lugar, fiz o teste. O resultado ia sair com não sei quantas horas, 4 horas. Eu fui, fiz o teste meio-dia, saí final da tarde o resultado. E aí eu fui caçar um lugar para comer. Um shopping lá, é a capital do país. Fui num shopping lá, comi. Fui naqueles rickshaw, dig-dig que eles chamam. Sabe aqueles carrinhos que tem 3 rodas? Sabe, já viu no filme? Eu fui naquilo, aquele negócio, carrinho com 3 rodas, dentro da cidade. As curvas parece que ele vai tombar toda hora. Eu escolhi um lugar para sentar bem no meio, para o cara não derrubar nós dois. Aí eu fui comi, lá tem praia, o mar assim, o Índico. Falei, me leve no mar, mano. Leve no mar que eu vou ficar lá. Almocei e fui pro mar, ver o pôr do sol. Aí fiquei vendo o pôr do sol e orando. Falei, amanhã eu vou embora, vou passar meu aniversário em casa. Nem sei o resultado ainda, mas vou passar meu aniversário em casa. E tudo mais, e bah. Aí fui pro hotel, final da tarde. Lá são 5 horas a mais. Aqui era tarde no Brasil. Já estou acabando. Quando cheguei no hotel, peguei o Instagram. Tinha um amigo meu online, numa live. Não sei quem conhece ele, chama Bertelli. Quem conhece o Bertelli? Tem quem come mel e tem quem masca abelha. O Bertelli é esse que masca abelha. O Bertelli é doido. Doido. Depois corta e manda para ele. E aí eu entrei na live e comentei algo. Falei, ô Bertelli, bom te ver. Ele me chamou por um outro número. Ele estava online, mas ele me mandou uma mensagem dizendo: meu filho, você pode entrar aqui na minha live? Eu digo, o que eu mais tenho aqui é tempo. Vamos embora entrar na live do Bertelli. Vamos ver o que vai dar. Entrei na live do Bertelli. Daqui a pouco o Bertelli chama o Júdice de Oliveira, um profeta que eu respeito muito. Daqui a pouco o Bertelli chama um outro camarada, lá discípulo dele. E eles estão lá, e eu estou lá com os 4, desanimado, irmão, esperando da hora para chegar meu teste de PCR, para ver o teste do meu PCR. Aí eu estava no celular ali na live, e eu já tinha passagem comprada para outro dia. Aí eu estou ali na live e tal e tudo mais. Aí de repente o Bertelli fala assim: fala, meu filho, deixa eu te falar. Todos nós aqui vimos a furação do poço aí no domingo. Todo mundo viu. Pastor Luiz compartilhou, André Fernandes me ajudou lá também financeiramente. Pessoas com muita expressão compartilharam. Aquilo foi visto por todo mundo. Todo mundo assim, graças a Deus, me mandando mensagem, amou o trabalho e tudo mais. Foi maravilhoso. Ele falou, olha, domingo foi uma coisa muito diferente no seu ministério. O pessoal viu o que você está fazendo aí, todo mundo prestou atenção no que vocês estão fazendo. E a gente ofertou para o projeto. Mas agora, Vilela, nós queremos ofertar na sua vida. Coloca o teu Pix aí no comentário. Eu disse, Bertelli, não precisa disso não, meu. Rapaz, coloca o teu Pix aí. Eu digo, rapaz, será? Aí o irmão que estava com ele me deu uma palavra. Falou, pastor, eu estou com impressão aqui no meu espírito, na live. Eu sozinho num hotel em Moçambique. Estou com impressão aqui no meu espírito. Veja se faz sentido. Domingo, você foi aprovado por Deus como Jesus foi aprovado no batismo de João. Mas Deus te levou para esse lugar para ser tentado pelo diabo. E depois que Jesus venceu a tentação do diabo, os anjos o serviram. Agora, meu pastor, é para dizer uma coisa: você venceu a tentação contra o diabo. O cara não sabia de nada, irmão. Você venceu a tentação contra o diabo. E agora a igreja brasileira, os anjos da igreja brasileira vão servir você. Coloca o teu Pix que a gente vai te abençoar. Deixa eu te contar um segredo. Deixa eu te contar uma coisa.
Sabe qual foi a oferta que eles me deram? Um pouco mais do que o valor da passagem que eu precisava pagar, a segunda passagem que eu comprei. Até sobrou um dinheiro, porque eu ia esperar na África do Sul. Paguei para entrar numa salinha VIP, que ninguém é de ferro, né, irmão? Um loungezinho para deitar, esperar 2 horas deitado, que nem comer eu queria mais, só queria ir para casa, ver as Josi, as crianças. Quando a live terminou, eu abri o e-mail e estava lá o teste de PCR negativo. Eu agora tinha o dinheiro para comprar a passagem, o PCR para voar, e eu tinha o meu coração ainda limpo e a minha consciência ainda limpa diante de uma guerra espiritual, que não são os meus recursos que me protegem. Então, em dados momentos, a gente vai sim lidar com a guerra, e talvez essa seja a introdução de um assunto mais técnico, que a gente vai tentar entender biblicamente que guerra é essa, e como a gente lidar com essas adversidades, dessa interferência no mundo espiritual, dessa realidade incondicional, na nossa realidade condicionada a tempo e espaço. Eu vivi essas coisas, e eu percebi claramente que a mão do Senhor estava comigo, me livrando dessa situação de afronta do diabo com os poderes das trevas. Furamos o poço, abençoamos uma cidade, abençoamos as pessoas, e temos história para contar, amém? Tomara que te inspire. Eu não sei quais as guerras que você está lidando, mas que você discirna elas, e que independente da proposta e do argumento do diabo, que você jamais, nunca transforme pedras em pães, que você jamais, nunca salte de um lugar que Deus não te mandou saltar, que você jamais se dobre diante de outra coisa a não ser o Deus vivo e poderoso, que é fiel e que vai cuidar de você em cada detalhe da sua vida. Guerra espiritual existe, a gente está lidando com algumas delas, então que você entenda, acima de qualquer outra coisa. Deixa eu ler um texto, e com esse texto a gente termina. É um texto muito curto. Aleluia. Vamos adorar a Deus, Fábio. Veja os tronos. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós louvamos o Seu nome, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Não importa o que o Seu povo está enfrentando, quais os dilemas, quais as tentações, quais os problemas, quais as guerras e as lutas que eles estão vivendo. Eu declaro, Senhor, que o Seu povo saia daqui inspirado a ser fiel ao Senhor, a ser fiel à Sua voz, a ser fiel à verdade, a nunca se render aos argumentos, às propostas do diabo, Senhor. Pai, que nós nunca, Senhor, daremos legalidade para que esse estado incondicional maligno invada, interfira na nossa realidade, tocando as nossas casas, as nossas famílias, nos projetando para um caminho contrário ao Seu, Deus. Que a gente cruze o diabo várias vezes na nossa jornada, porque nós estamos em um caminho contrário ao dele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor aprenda, que o Senhor ensine o Seu povo, em nome de Jesus, a usar as armaduras, a usar armas que não são carnais, mas que são poderosas para destruir todas as fortalezas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios 4:27. Esse é talvez o segundo versículo mais curto da Bíblia, e é um conselho de Paulo. Exatamente. Vamos ler juntos no 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não deis lugar ao diabo. Olha para quem está do seu lado e fala: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. O diabo existe. Se você não dá lugar, certamente você terá autoridade para pisar em Satanás e nos seus demônios. Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Que o Senhor te abençoe, que você vá para casa debaixo dessa autoridade, a autoridade do sangue de Jesus, a autoridade da palavra, a autoridade da verdade, em nome de Jesus. Erga suas mãos bem alto, dê um aplauso a Jesus.
Vá na paz do Rei para sua casa. Em nome de Jesus.